Sakamoto. Eu vou lhe dizer, tem absoluta razão o líder Contarato, do PT. Na verdade, acabou se transformando numa farsa essa emenda constitucional. Por quê? Porque ela foi apresentada em 2021, ficou esquecida. Depois dessa apresentação desta emenda, houve uma mudança regimental, que é a emenda regimental 58 de dezembro de 2022, que preenche absolutamente essas questões, que é a valorização da colegialidade, porque determina que, concedida uma liminar, seja ato do presidente da República ou para análise de inconstitucionalidade de lei, deve o relator imediatamente colocar em votação na turma ou no plenário, conforme o caso. Por outro lado, essa reforma regimental também estabelece que, havendo pedido de vista, deve o ministro que pediu vista colocar os autos em votação novamente, continuidade do julgamento, em até 90 dias. Portanto, as questões básicas que prejudicavam os trabalhos do Supremo, em prejuízo de um ente coletivo, estão resolvidas desde dezembro de 2022. Este semestre é que houve a reabertura, ou ressuscitou-se novamente essa emenda que estava lá esquecida. E essa emenda tinha três propostas básicas: impedir que houvesse decisão liminar suspensiva de texto de lei, impedir que houvesse decisão liminar contra ato do presidente da República, atos normativos, e, segundo, estabelecer critério para pedido de vista, estabelecendo que a vista seria coletiva pelo prazo de 6 meses, renovável depois por mais 3 se houvesse divergência. Ou seja, são três questões. Para conseguir votar essa PEC absolutamente desnecessária, houve necessidade de retirar 2 pontos. Foram retiradas 2 questões da PEC ontem, na votação. Primeiro, não se estabeleceu impedimento de concessão de liminar contra ato normativo do presidente da República, que seria o mais perigoso de se impedir. Segundo, se retirou totalmente qualquer disciplina quanto ao pedido de vista, porque já está no regimento, na emenda regimental 58. Restou o quê? Restou a proibição de concessão de liminar em ações de inconstitucionalidade, que essa liminar só pode ser concedida pelo voto de 6 ministros. Mas isso já estava resolvido. Então, na verdade, é um jogo de cena. Vamos falar a verdade, é um jogo de cena, né? É chover no molhado. Agora, para que esse jogo de cena? Porque o presidente do Senado precisava contentar os bolsonaristas. Parafraseando a velha frase para inglês ver, é uma emenda para bolsonarista ver, porque ela não tem efeito nenhum. Ela na verdade, apenas um jogo político que desmerece o Congresso, porque estabelece um confronto público com o judiciário. É isso que aparenta, é isso que os bolsonaristas querem, né? Aliás, lembrando o seguinte, lembrando que em 2011 houve vários ataques e limitações propostas, emendas constitucionais limitativas do Supremo Tribunal Federal, propostas por deputados do PT. Então, a esquerda e a direita... Professor, então não vai ter impacto nenhum que o senhor fala, essa é uma emenda que é um jogo político, não vai ter impacto nenhum? É um jogo político. Não, primeiro vai ter que passar pela Câmara, mas veja, já no regimento interno, já consta que o pedido de vista, né, tem que ser feito o pedido de vista, o ministro tem que colocar os autos em pauta dentro de 90 dias. Né? Então, isso já está resolvido. Por outro lado, estabelece que quando medida liminar concedida para ações de arguição de inconstitucionalidade, o ministro pode concedê-la e levar de imediato, isso que diz a emenda de regimento, de imediato, a turma ao plenário. Então, sabe, realmente isso que eu estou dizendo, que é um jogo de cena. Acabaram tirando 2 das propostas fundamentais da proposta de emenda constitucional original, lá de 8, a PEC 8 de 2021,
E sobrou isso, que não é possível, só com voto de 6 ministros pode se conceder liminar, o que é também um absurdo, porque é uma interferência indevida na economia interna do Supremo Tribunal Federal. E essa matéria já está resolvida pelo regimento interno. Então é um jogo de cena. O que o Pacheco fez? Concordou em tirar 2 pontos que eram essenciais da PEC. Ficou um lá, que já está resolvido de certa forma, está bem resolvido, melhor resolvido que a PEC, que é no regimento interno, pela emenda regimental Ô, no 58. Josias, Então, é um jogo de cena, tá? E que você não vai também entende prosperar, assim? até porque é inconstitucional. Emenda constitucional pode ser inconstitucional. Não é porque é emenda constitucional que não pode ser inconstitucional. E pode ser inconstitucional. O Supremo já tem decidido isso largamente, que quando a emenda constitucional do poder derivado, não é o poder originário, é o poder derivado de reforma, quando ele afronta as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, sabe, é tudo jogo de cena para o presidente do Senado fazer um agrado aos bolsonaristas, como nós vimos aí pela manifestação Agora, do senador. ô Josias, até queria te ouvir do ponto de vista político, né? Porque se a gente pega esse ponto aí que o professor está falando, que foi um jogo de cena, que cena foi essa de Jacques Wagner? A cena toda é bastante inusitada, Fabíola, porque nós estamos observando uma cena em que o Bolsonaro, expulso do poder pelo eleitor e impedido pelo TSE de voltar ao campo até 2030, ele marcou às vésperas do aniversário de 1 ano do Lula um gol que não conseguiu marcar nos 4 anos da sua presidência. Isso daí foi um gol do Bolsonaro, marcado ontem no Senado, numa tabelinha com o Centrão, a oposição bolsonarista enfiou numa trave que o Lula já não consegue defender a aprovação de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que interfere no funcionamento do Supremo. E a PEC piorava novidades que o Supremo já havia adotado, introduzido no seu regimento interno, na presidência, sob a presidência da ministra Rosa Weber. Tiveram que tirar ali de última hora algumas coisas que não faziam, inclusive, sentido, porque pelas decisões tomadas na gestão da Rosa Weber, decisão monocrática precisava ser levada ao plenário e pedidos de vista, aqueles pedidos de vista bloqueio que ficavam engavetados durante anos, impedindo a deliberação do plenário, esses têm que voltar em 90 dias. O ministro tem que liberar em 90 dias. Essa PEC propunha um prazo de meses. Então, ele piorava algo que já tinha melhorado durante a gestão da Rosa Weber. Então, isso daqui, de fato, é um movimento inusitado que ocorre porque, neste exato instante, o presidente do Senado, de olho no seu futuro político, de olho num futuro que pode levá-lo a pedir votos em Minas Gerais, um estado que se mostra conservador, ele precisa fazer concessões ao bolsonarismo, ao eleitorado bolsonarista e à bancada bolsonarista no Senado. Ele é acompanhado nesse movimento pelo Davi Alcolumbre, que precisa dos votos bolsonaristas para se eleger novamente presidente do Senado. E o movimento, Fabíola, ele não se dá só na Câmara. Se nós observarmos, está acontecendo coisa muito parecida e esquisita também na Câmara, não só no Senado, também na Câmara, porque também o Arthur Lira faz concessões inusitadas à bancada bolsonarista. Aprovou-se agora, dias atrás, na Câmara, uma proposta que nem o Paulo Guedes conseguiu aprovar, aquela carteira verde-amarela do Paulo Guedes, que flexibiliza as regras trabalhistas para a contratação de jovens e idosos, algo que o Bolsonaro, no governo dele, não conseguiu aprovar, a despeito dos esforços do Paulo Guedes, agora foi aprovado na Câmara. E foi aprovado num instante em que o ministro do Trabalho do Lula, o ministro Marinho, fez um gol contra, baixou uma portaria para rever algo que já está aí em funcionamento, que é o serviço, a mão de obra do comércio aos feriados e aos domingos. A portaria do ministro Marinho
ia ser derrubada na Câmara. E ele teve que recuar por ordem do Palácio do Planalto. Olha, retira essa portaria do caminho, porque você vai impor uma derrota ao governo na Câmara. E não só ele retirou a portaria, que já tinha ali até uma votação programada para derrubar a portaria do ministro, como impulsionou a aprovação desta proposta, que flexibiliza regras trabalhistas, algo que nem o Paulo Guedes conseguiu aprovar durante o governo Bolsonaro. Então, de fato, nós estamos assistindo a uma cena em que o Bolsonaro, fora do poder, marca gols contra uma trave que o Lula não consegue mais defender. Essa é a cena, Fabíola, que nós estamos assistindo. Essa proposta relacionada à PEC, relacionada ao Supremo Tribunal Federal, ela ainda vai para a Câmara, e na Câmara talvez ela tenha maior dificuldade para andar, porque o Arthur Lira ele tem sido premiado, presenteado com liminares do Supremo que trancam inquéritos que correm contra ele na Polícia Federal, anulam provas, anularam-se provas, uma decisão liminar, monocrática, individual, do ministro Gilmar Mendes, anulou provas contra o Arthur Lira, no caso da aquisição com preços superfaturados de kits de robótica para escolas em Alagoas que não dispõem algumas delas, nem de água encanada, de carteira para os alunos, né? Então, beneficiário dessas liminares, o Arthur Lira talvez não tenha tanto interesse em dar curso a esta PEC que interfere no funcionamento do Supremo. Isto é parte de um balaio. Tem outras propostas que atingem o Supremo Tribunal Federal. É preciso ver agora se elas vão também caminhar. Eu queria, Fabíola, se você me permite, fazer uma pergunta ao professor Reale. O professor tem toda a razão quando diz que essa PEC é um jogo de cena. Algumas das coisas que estavam incluídas na proposta, inclusive, já foram alteradas durante a gestão da ministra Rosa Weber. O que eu lhe pergunto, doutor Reale, é se não avalia que o Supremo também precisa dar curso a essas modificações que foram feitas no seu regimento, implementando-as de forma muito clara. Parece que não há muita nitidez quanto à implementação dessas novidades que foram introduzidas no regimento no final da gestão da ministra Rosa Weber, e se não avalia que também o Supremo deveria vigiar um pouco mais os seus hábitos. Essa coisa de ministro ficar participando de seminários, ficar dando palestras, algumas delas remuneradas, confraternizando com empresas e personagens que podem ser alvo de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Não lhe parece que o Supremo também precisa se dar um pouco mais ao respeito? Inclusive, eu concordo com você. Acho que para a imagem do Supremo seria muito melhor, positivo para o país, que os ministros realmente não participassem dessas atividades, especialmente no estrangeiro, ao lado de vários daqueles que são réus perante o Supremo Tribunal Federal, com governadores, com deputados, com ministros, ou seja, essa convivência não é positiva para a imagem do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho quase certeza que o ministro Barroso vai estar atento a isso, pelo que eu sei, preocupado com a imagem. Ele é dos ministros que não comparece a esses encontros, na sua maioria, e isso deve ser levado em conta. Eu creio que a única vantagem dessa emenda é um alerta ao Supremo Tribunal Federal para que efetivamente ele cumpra não só com os prazos que estão estabelecidos no regimento interno, mas que ele cumpra também com as exigências éticas que constam da antiga lei da magistratura da Loman, que ainda está em vigor. Então, eu creio que realmente está faltando isso. O Supremo Tribunal Federal, que teve um papel fundamental para a preservação da democracia, para a preservação do Estado de Direito, que ele se policie nesse sentido que você tão bem alertou. Doutor Reale, boa tarde, bom dia, né? Sakamoto aqui. Ainda um pouco na sequência com relação à questão do Supremo, do que teria que mudar, é claro, hipoteticamente, né? A gente não está trabalhando, eu sei que existe uma série de limitações, existe questão de invasão entre os poderes, eu não estou querendo entrar nisso, mas para além da questão da limitação
do pedido de vistas e das decisões monocráticas que foram mudanças feitas durante a gestão de Rosa Weber, né, e também para além dessa questão ética e moral no trato em eventos e outros atos externos que o Josias citou, que mudanças o STF deveria promover, inclusive por iniciativa própria, exatamente para diminuir críticas ao trabalho do STF, aumentar a transparência, ou quais são as mudanças que o senhor acha que o STF deveria promover para aumentar a democracia do próprio tribunal, digamos assim? Creio que o problema do foro privilegiado é um problema importante, porque saiu notícia do número de processos envolvendo deputados e ministros que ainda se prolongam no Supremo Tribunal Federal. E o regimento interno permite que sejam convocados juízes, que sejam estabelecidas forças-tarefas. Acho importante que o Supremo Tribunal Federal se debruce sobre isso, porque o Supremo ele tem um volume de trabalho espantoso. Hoje, grande parte do trabalho também é uma discussão de direito do trabalho, para saber se são constitucionais ou inconstitucionais as reformas trabalhistas ocorridas no governo Michel Temer. Então, realmente é um volume de trabalho, precisaria haver essas forças-tarefas que o regimento permite para julgar definitivamente esses políticos cujos processos se prolongam, algum deles há 14 anos. Então, eu creio que isso é muito importante, que o Supremo Tribunal Federal responda à nação, julgando, por mais complexos que sejam esses casos. E eu acho que o Supremo não deveria ser o competente para julgar. Eu tenho uma proposta no sentido de que o julgamento de deputados deveria ocorrer pelos tribunais regionais federais, né? Porque se é o foro privilegiado, é necessário que haja um juiz que tenha autoridade para se impor sobre a pessoa do réu, mas, portanto, seria o Tribunal Regional Federal, ao meu ver, que deveria julgar os deputados. Mas essa é uma questão muito mais longa, que depende de reforma constitucional e tudo mais. Mas eu creio que uma boa resposta seria ter forças-tarefas para eliminar ou para eliminar esse passivo do Supremo Tribunal Federal com relação a tantos réus deputados que estão sendo processados na Suprema Corte. Você estava falando sobre a imagem do Supremo, Sakamoto. Acabou de sair a pesquisa Genial Quest sobre isso. Coloca na tela pra gente. Qual é a imagem que você tem do Supremo Tribunal Federal hoje? Regular, 36% e negativa, 36%. Está empatado ali. E, na verdade, oscilou muito pouco em relação à última pesquisa e em relação ao que de abril, né? Teve mudança mais em relação a fevereiro. E positiva, uma queda de 19 para 17. E aí a gente vê aqui dos eleitores de Bolsonaro e de Lula, que é um pouco aqui do que a gente viu no Congresso, a diferença, né? Qual é a imagem que você tem do Supremo hoje para quando é um eleitor de Lula e quando é um eleitor de Bolsonaro. Aí a gente vê aqui dos eleitores de Bolsonaro, é muito maior, consideram a imagem negativa 62%, enquanto os eleitores de Lula 14%. E de Bolsonaro consideram positiva somente 5% e de Lula 31%. É curioso, né, como está contaminado, né, professor Reale, essa situação da análise do Supremo. Não é algo imparcial, né? Não, é paixão política, é essa polarização que tomou conta do país, e se vê que 60 e tantos por cento. Por isso, essa votação dessa emenda constitucional, que chover no molhado, foi um ato do presidente para contentar os bolsonaristas, seja os senadores bolsonaristas, seja a população bolsonarista de Minas Gerais, onde ele é candidato a governador, provavelmente. Então, realmente é entristecedor ver que se faz um jogo na luta, estabelecendo um confronto entre poderes de forma artificial.